Agora sim. Então, galera, boa tarde. E agora a gente começa a nossa aula. Tudo bem? Segunda-feira foi que dia? Foi dia 29, né? No dia 29, o início da minha aula, que foi geometria espacial, eu tava falando sobre prisma, tá? Eu tava explicando o que é prisma e coisa e tal, e eu trabalhei alguns exercícios. Eu separei outros aqui diferentes. Eu vou explicar de novo qual é a ideia de prisma e eu vou mostrar pra vocês o que é importante saber para fazer uma prova. Tudo bem? A gente fala aqui rapidinho, explica aqui rapidinho e já parte para exercício. Então, vamos lá. Deixa eu primeiro colocar aqui no cantinho. Deixa eu botar aqui, ó. É aula de geometria 3. Desculpa, geometria espacial. Prisma. Certo? Então vamos lá. Vamos lembrar da aula de semana passada, quando eu estava falando sobre figuras platônicas, eu estava contando vértice, aresta e face, coisa e tal. Prisma, deixa eu falar um pouquinho mais perto, eu tô sem o microfone de lapela, ele, eu não sei, aconteceu alguma coisa com ele. Ele não tá muito bem não. Eu vou trocar a bateria e ver se resolve. Então eu tô usando a câmera da webcam. Então eu tenho que falar um pouquinho mais perto porque essa câmera não é tão boa, tá? Então, se bem que o de lapela eu tô usando ele errado. Eu vou trocar a bateria e eu vou aprender a configurar. Eu vou melhorar o áudio dessas aulas aqui, tá? Bom, então vamos lá. Na segunda-feira eu entrei nesse assunto de prisma aqui com vocês. No caso, vocês estavam assistindo outra aula, então eu vou pegar essa aula aqui para reambientar vocês, tá? Prisma é um sólido geométrico, então ele é uma figura que tem vértice, aresta e face, mas qual é a característica dele? O que um prisma precisa para ser chamado de prisma? Né? Na verdade, quando a gente pensa em prisma, primeiro a gente pode pensar no carro, né? O prisma, mas prisma, a primeira imagem que a gente lembra, que a gente pensa, é um cristal para transformar luz em arco-íris, né? Não é geralmente isso que aparece em filme, coisa e tal. Até a capa do Pink Floyd tem um prisma lá, refratando luz. Só que prisma é um sólido geométrico. E a ideia dele é um sólido onde as duas bases são congruentes e paralelas. Só isso, tá? Então, o prisma é um sólido com duas bases congruentes e paralelas. E eu vou desenhar aqui para vocês. Então, certo? Então, ilustrando para vocês, como é que seria isso? Olha para cá. Eu vou desenhar aqui uma figura qualquer. Uma figura qualquer. Calma aí, vou usar a linha para fazer isso. Certo? Desenhei de qualquer maneira. Desenhe de qualquer maneira. O prisma ele vai ter duas bases congruentes e paralelas. É como se eu tivesse uma base que é uma cópia dessa daqui. Olha aqui. Tá vendo? Uma cópia. Por isso que fala, são duas bases congruentes e paralelas, certo? Deixa eu fazer um negocinho aqui. Só um instantinho. Bom, agora olha o que eu vou fazer. Liguei, liguei, liguei,
liguei aqui, liguei aqui e liguei aqui, tá vendo? Pronto, fiz um prisma, tá? Isso aqui é um prisma. Ele é um prisma porque a base e o teto são figuras congruentes e paralelas, tá? Na minha base aqui, olha, eu tenho essa figura aqui na base e eu tenho uma figura exatamente igual no teto, tá? Igual. Isso aqui é um prisma, tá? Essa daqui que é a ideia de prisma. É uma figura onde a base e o teto são iguaizinhos. Só isso, mais nada. Agora, o que uma questão ela pode pedir para vocês em cima de prisma? É basicamente dois tipos de pergunta que caem em cima de prisma, dois tipos. A primeira pergunta é a área dele, que seria como se fosse eu vou pegar esse prisma e vou pintar ele, vou pegar uma tinta e vou pintar ele. Essa tinta eu estou pintando só a superfície dele, só a casca dele. Né? Então a questão pode perguntar qual é a superfície de um prisma, ou seja, essa casca que tem em torno dele. E uma segunda pergunta que pode pedir é o volume. Volume já é o que cabe dentro dele, tá? Se isso aqui fosse um copo, por exemplo, o volume é o que cabe de água aqui dentro. Então, imagine aqui basicamente, imagine que esse prisma é um aquário. Então, ó para cá. Certo? Imagine que esse prisma aqui seja um aquário. A prova ela pode fazer duas perguntas para vocês, duas. A primeira pergunta que ela pode fazer é superfície. E a superfície nada mais é do que é a soma da área de todas as faces. No caso da figura ser um aquário, é como se fosse o vidro do aquário. Tá? É como se fosse o vidro do aquário. O vidro do aquário é a superfície desse aquário, tá? É a soma das faces. E a questão, além da superfície, ela pode pedir também o volume, certo? E o que seria o volume? Volume é a capacidade interna da figura. Ainda do exemplo do aquário, é como se fosse o que cabe de água. Tá aqui. Então são as duas perguntas que uma questão pode fazer. Perguntar a superfície da figura e perguntar o volume da figura, tudo bem? Eu vou pegar aqui um exemplo, eu vou resolver o exemplo com vocês e em seguida eu pego questões da EAR e dou para vocês resolverem, tudo bem? Então, ó para cá.
Vamos lá? Eu vou desenhar ele aqui para vocês. Aqui, tá? Então, eu tenho aqui um prisma retangular, aonde as dimensões são 4 centímetros, 3 centímetros e 2 centímetros. Eu quero saber qual é a sua superfície e, letra B, qual é o seu volume, tá? Então, vamos começar a resolver isso aqui agora? Olha aqui. Eu vou primeiro resolver a letra A, que é a superfície. Vamos lá? Essa figura que está aqui é o seguinte, ó. Toda vez que alguém perguntar de um sólido qual é a superfície dele, a questão está querendo saber a soma de todas as faces, todas. E no caso dessa figura aqui, que é um paralelepípedo, é ruim de falar, hein? Que é um paralelepípedo, a superfície dele é a soma de todas as faces. Como as faces são todas retangulares, é a soma de todos os retângulos, tudo bem? Então, como é que funciona isso daqui? Funciona assim, ó. Eu tenho que saber quantos retângulos a figura tem e depois calcular todos eles e depois somar todos eles. Tá legal? Então, se você perceber, essa figura aqui, ela tem 6 retângulos, só que ela tem 2 retângulos iguais a esse aqui, que tem 4 e 2 centímetros. Ela tem 2 retângulos iguais a esse aqui, ó, e ela tem 2 retângulos iguais a esse aqui, que é a base e o teto dela. Então, se eu calcular tudo isso e somar, pronto, eu vou encontrar o que a questão pede. Então, olha para cá. Eu vou chamar isso aqui de figura 1, eu vou chamar isso aqui de figura 2 e vou usar isso aqui, olha, de figura 3. Certo? Então, olha para cá. Área da figura 1. A minha figura 1, ela tem a base 4 centímetros e a altura 2 centímetros. A área da figura 2. A minha figura 2, ela tem base 3 centímetros e altura 2 centímetros. Isso aqui dá 6. E agora a minha figura 3. Ela tem base 3, ela tem base 4 e altura 3. Tá aqui, ó. Certo? Então, eu já calculei cada uma das faces. Eu já calculei. Como a questão quer superfície, então a questão lá quer tudo. Se a questão lá quer tudo, então eu tenho que pegar as duas faces que valem igual a número 1, as duas faces que valem igual ao número 2 e as duas faces que valem igual ao número 3. Então, olha para cá. É 2 vezes o A1 somado com o A2 tá aqui. Então vamos lá. É 2 vezes a área 1 vale 8. A área 2 está valendo 6. E a área 3 vale 12. Oito com 6 vai dar 24. 24 com 12, 36. Pronto, 72. Tá vendo? É só calcular tudo que for visível. Professor, mas se na prova não cair essa figura? Eu coloquei esse aqui que é outra figura, tá? A gente vai ver na prática isso.
Vamos lá? Letra B agora. Volume. Qual o seu volume? Pergunta é essa. Vamos lá? Isso que eu vou escrever agora vale para qualquer prisma, sem exceção. O volume é igual à área da base vezes a altura. Isso aqui é sempre, tá? Aí tu vai e pensa, beleza. Mas quais são aqui, olha, qual é a área da minha base aqui? É só pensar um pouquinho. Então olha aqui, eu tenho aqui a figura, o volume é a área da base vezes a altura, e a minha base é isso aqui, ó. Então o volume vai ser simplesmente então o meu volume vai ser a área da base. A área da base ela vale 4 vezes 3. E multiplica pela altura. A altura vale 2. Tá aqui, ó. Então eu basicamente multiplico 4 vezes 3 vezes 2. É só isso daqui. Então o meu volume vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tá aqui. E tá feito. É assim que eu calculo o volume. Tudo bem? Agora aqui, eu separei daí questões. Eu separei um monte delas. Eu não sei quantas eu vou conseguir fazer durante a aula de hoje. Tá? Esse aqui não. Esse aqui. Pronto, agora sim. Uhum.
Agora tá certo. Tá cortando um pedacinho. Então, vamos agora fazer a questãozinha aqui. Certo? Duas DA, uma de 2011 e uma de 2015, tá? As duas envolvem prisma. Um é um prisma com a base quadrilátera e o outro é um prisma com a base triangular, tá? Pense um pouquinho e daqui a pouco eu volto para corrigir com vocês, tudo bem? E tempo encerrado, galera. Agora sim, tempo encerrou aqui para poder resolver. Vamos resolver aqui as duas. Uma de cada vez, óbvio, mas vamos resolver aqui as duas nesse momento. Oh, tá aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos resolver aqui? Primeiro é o número 2. Vamos resolver o número 2 primeiro. O perímetro da base de um prisma quadrangular regular é 8 centímetros. Então vamos tentar primeiro traduzir isso daqui. A questão fala que eu tenho um prisma quadrangular regular. Primeira coisa, que droga é essa palavra aqui? Primeiro, a palavra quadrangular tem a ver com 4 lados. Eu podia falar quadrilátero, né? Mas quadrangular tá certo. E é quadrangular regular. Então é uma figura de 4 lados regular, com lado igual e com ângulo igual. Qual é a figura que tem lado e ângulo igual? É o quadrado. Então eu tenho um prisma onde a base dele é um quadrado. Então eu vou primeiro ilustrar minha figura aqui. Ó. Tá aqui, ó. Fiz que eu liguei bonitinho isso daqui. Fiz que tá bonitinho ali. A questão fala o seguinte, olha. A altura do prisma é 3 centímetros. Essa é a altura do prisma. E o perímetro da base é 8. Então esse perímetro aqui, ó, é 8. Agora que vem a sacada. O prisma tem perímetro 8, a base tem perímetro 8. Só que a base é um quadrado, todos os 4 lados são iguais. Quanto que dá 8 dividido para 4? 2. Então esse cara aqui, olha, tem isso aqui. Acabou o problema. Por quê? A gente aprendeu a área total agora, né? A gente aprendeu como é que se calcula a área total. É só somar todas as faces. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar o meu azul claro e vou pegar essa face aqui, ó. Tá aqui, certo? Então vamos lá, vamos corrigir cada uma delas. A área do azul. A área do azul, a base vale 2 e a altura vale 3. A área do laranja. Tá aqui. E agora a área do rosa. A área do rosa vai ser a área do quadrado. É 2 vezes 2. Tá aí, ó. Calculei a área do azul, calculei a área do laranja, calculei a área do rosa. A gente sabe que a área de um prisma é a soma de todas as faces. Ele tem duas faces iguais a azul, ele tem duas faces iguais a laranja e ele tem duas faces iguais a rosa. Então isso daqui, olha, me dá um total 6 com 6, 12, com mais 4, 16.
certo? Então, como o prisma tem duas de cada, tá aqui, ó, feito e tá resolvido, certo? E tá feito, certo? Então vamos lá. Vamos fazer agora a número 3. Cara, que complicação, cara. Desculpem, galera, tá? Tá aqui já bonitinho. Certo? E nossa última questão aqui, tá? Última. Uma embalagem de chocolate tem a forma de um prisma triangular regular. Aí mudou um pouquinho. Agora o meu prisma, ele é um prisma triangular regular. Ou seja, o que que significa? Significa que a minha base é um triângulo. Ah, opa! Ele é um prisma triangular. Eu tô viajando aqui. Então, olha aqui. Uma embalagem de chocolate tem a forma de um prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 2 centímetros. Então, olha, aqui eu tenho 2 centímetros. Certo? E a altura mede 12. Considere raiz de 3 igual a 1,7. Isso aqui vai me ajudar muito. O volume de chocolate obtido com essa embalagem é qual? Tem que calcular. E como é que a gente calcula o volume de prisma mesmo? A gente já fez isso. É a área da base vezes a altura. Então, olha aqui. É a área da base vezes a altura. Isso aqui com o volume. Então, vamos fechar isso aqui. Volume. Aqui. Base vezes altura. Deixa eu dar uma. Pronto. Agora, a altura já sei, a altura vale 12. Tá faltando só a área da base. Se eu souber a área da base, acabou o problema. Então, a minha conta aqui vai ser uma conta para encontrar a área da base. Não é nem para encontrar tanto. Não é nem para encontrar tanto assim os valores. Então, olha aqui.
Eu posso usar a fórmula direta, tá? A área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu poderia usar direto isso daqui, certo? Então, isso daqui, olha, vai gerar o seguinte. O lado vale 2, né? Então, é 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2 ao quadrado é 4. Tá aí, ó. Aqui, cortei. Agora, para fechar, volume. Volume vai ser a área da base vezes a altura. A área da base vale raiz de 3. E a minha altura vale 12. A questão pediu para considerar o raiz de 3 igual a 1,7. Então é 1,7 vezes 12, tá? Então isso aqui vai dar 10,4, se eu não fiz conta errada. Tá? E 10,4 Bom, pelo menos não voltou a cair, né? Consegui resolver as questões sem ele voltar a cair, tá? Então, galera, a gente vai organizar bonitinho os horários, tá? E vai comunicar com antecedência, para não ter esse desencontro igual foi na segunda-feira, tudo bem? Resolvi aqui, falei de prisma, dei um apanhado do que foi a minha fala de segunda-feira, de terça-feira, não, segunda mesmo. E calculei aqui 2 exercícios de prisma e ambos os 2 da prova da EA. Tudo bem? Então, galera, a aula se encerra por aqui. Eu agora vou ter que estar em outra turma, certo? E na semana que vem se encontra. E na semana que vem eu já consigo gerar uma lista de exercício com o que a gente viu. Tá legal? Então, abração, gente.